Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Senhor Ministro da Educação, Senhora Ministra da Coesão Territorial, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Senhor Premiado com o Prémio Universidade de Coimbra 2020, Senhor Diretor Coordenador do Santander Universidades Portugal, Senhores Deputados e Eurodeputados, distintas autoridades civis, militares, religiosas e académicas, caros professores, estudantes e membros do corpo técnico, minhas senhoras e meus senhores. Quero, em primeiro lugar, em nome do Conselho Geral e do meu próprio, prestar homenagem a dois eminentes membros deste Conselho que recentemente desapareceram e cuja dádiva de dedicação e empenho na descoberta de soluções de orientação estratégica para a Universidade nos é muito grata. Refiro-me a Fernando Lopes da Silva, professor emérito da Universidade de Amsterdão, prémio da Universidade de Coimbra em 2004, na sua primeira edição, doutor honoris causa pelas Universidades de Lisboa, Porto e Helsínquia, que nos deixou em maio de 2019, e também a João Ataíde das Neves, juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra, até muito recentemente presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, que nos deixou em fevereiro do corrente ano. Curvo-me respeitosamente relembrando a memória de ambos. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, celebramos hoje 730 anos de existência da Universidade de Coimbra, razão de sobra para, bem como a contribuição que estamos a dar para a sua evolução. Sabemos que o novo não nasce por geração espontânea. Tem de ser criado, protegido e fortalecido para depois poder eventualmente surgir como uma inovação ou como um fator de profunda transformação. Na vida não há descontinuidades, apenas inflexões. As grandes transformações e revoluções dos séculos XVI e seguintes fundaram-se na capacidade de enfrentar o medo do desconhecido e de transformar as fraquezas em forças, dando uma nova face ao mundo e, sobretudo, um novo conteúdo e um novo desígnio. O valor central da ciência moderna é, fundamentalmente, o de nos mostrar o papel construtivo do erro, da dúvida e da objeção. O cidadão é aquele que participa, aquele que objeta, aquele que pede explicações. A democracia depende do livre curso desta atitude básica de interrogar, de pedir explicações. Só assim ela funciona plenamente e o ato de objetar é essencial. O cidadão e a expressão da cidadania modernos nasceram com a Revolução Francesa, bem como a noção de que a soberania reside no povo. E vou citar: o consentimento dos homens reunidos em sociedade é o fundamento do poder. Aquele que se estabeleceu pela força, só pela força pode substituir. Fim de citação. Assim reza a enciclopédia. Tão importante como a objeção é o erro, pois o erro mostra a importância da dúvida. E só duvida quem sabe. A dúvida implica o conhecimento, nunca a ignorância. A natureza vai-se repetindo, de vez em quando há um erro. Replica-se, de vez em quando há um erro. E esse erro é a inovação. A inovação é um erro em termos do passado. Não existia anteriormente. Porém, se vingar, será a verdade que regerá a evolução da nova realidade no caminho do seu futuro. Qualquer época é um período de transição para aqueles que a vivem, onde se confrontam os interesses e os mitos do passado com as aspirações e os entusiasmos do futuro, em que as ilusões de autonomia se cruzam com as forças que impõem as cadeias ao presente. Mas é nesse cadinho de conflitos e crises que emergem as oportunidades. Vejamos como hoje em dia, com a globalização e a competição desenfreada, a mercantilização de tudo e as privatizações na esfera pública, os cidadãos se tornam cada vez mais individualistas, ao mesmo tempo que vão perdendo sucessivamente os seus direitos. Tornam-se, no dizer de alguns filósofos, nuns hedonistas angustiados.
Até o futuro foi privatizado. O futuro pertence hoje à Google, à Apple, à Microsoft, à Amazon. Já não é parte do património comum da humanidade. Portanto, temos que reagir. Precisamos de pensar, precisamos de discordar. Temos de criar uma grelha de leitura do futuro que nos faça a todos aspirar a viver num mundo melhor. E as universidades têm um papel da maior importância a desempenhar neste campo. As instituições académicas sempre carregaram o futuro no seu ventre para o doar àqueles que querem antecipá-lo, criando a possibilidade de transformar as regras do mundo. Magnífico reitor, a universidade renova-se e rejuvenesce porque cria e partilha conhecimento novo e porque estimula o espírito crítico. Quero, por isso, felicitar os novos doutores, bem como os novos jubilados e aposentados, que certamente, em consonância com a sua matriz académica, transmitirão e lutarão pelos valores da crítica, da dúvida e da interrogação junto das gerações presentes e futuras. E a avaliar pelo Prémio Universidade de Coimbra deste ano, a Universidade está também de parabéns pelo seu premiado. Quero aqui felicitar, em nome do Conselho Geral e no meu próprio, o laureado de 2020, o engenheiro Carlos Moedas, que recentemente terminou com brilho e dignidade, bem como com o franco elogio da comunidade científica europeia, a sua missão como Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação. Tive a ocasião de trabalhar com Carlos Moedas como membro do grupo de especialistas sobre investigação, inovação e política científica a partir de 2014 e vi com agrado, no início do corrente ano, a sua integração no Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, instituição a que dediquei uma fração considerável da minha vida profissional. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, uma das questões que mais me tem preocupado como Presidente do Conselho Geral da Universidade é a das contingências do caminho que se vai seguir no decurso deste século XXI. Uma série de debates dedicada a repensar o regime jurídico das instituições do ensino superior, o RGES, foi lançada e encontra-se neste momento ainda em curso. O problema central em discussão é, naturalmente, o das implicações da globalização para o ensino superior. É claro que as globalizações, e naturalmente esta última que vivemos, não são mais do que o resultado da distribuição pelo mundo do poder hegemónico de uma nação imperial ou quase imperial. Nos finais do século XX, foi-se formando um novo espaço transnacional alargado, aquilo que nós chamamos a globalização hoje em dia, que teve como consequência, entre muitas outras, o surgimento de um espaço transnacional para o ensino superior. Esse espaço constituiu-se a partir de vários fatores: a desnacionalização dos sistemas de ensino superior, a crescente mobilidade universitária internacional, da emergência de classificações mundiais de instituições, os rankings, bem como da corrida para constituir universidades de nível mundial, as World Class Universities. Criaram-se assim duas esferas de ação no ensino superior, a dos sistemas nacionais e o domínio transnacional, funcionando em simultâneo e mantendo interações recíprocas como um espelho da nova divisão internacional do trabalho ou da circulação intensa dos capitais financeiros, sempre em busca de melhor rentabilidade. A concepção de Universidade de Humboldt, que tem 210 anos, presidiu ao desenvolvimento do sistema universitário no nosso país no século passado, em que a universidade se constituiu como um foco nacional de civilização e cultura, foi sendo substituída pela de novos arranjos institucionais, à sombra da ideia de um pretenso novo papel estratégico do conhecimento no aumento da competitividade dos países no quadro mundial. Em Portugal foi crescendo a pressão para reformular o sistema de ensino superior à luz desta globalização. E isso culminou, como todos sabemos, na instituição do regime jurídico das instituições de ensino superior pela Lei 62 de 2007. Um diploma que previa a revisão do seu próprio regime, do próprio regime instituído dentro de 5 anos, mas um prazo esse que se encontra completamente ultrapassado. Foi esta lei que criou os Conselhos Gerais.
como órgãos de deliberação e orientação estratégica das instituições de ensino superior. E, consequentemente, não se tem o nosso Conselho Geral abstido de questionar a situação, as condições e as tendências de evolução do ensino superior. A tarefa não tem sido, porém, isenta de escolhos nem de surpresas anunciadas. É preciso que compreendamos cabalmente as dificuldades do caminho que encetamos rumo ao futuro para assegurarmos que podemos chegar onde queremos. E o que é que eu vos posso trazer hoje aqui sobre este assunto complexo, sem dúvida, mas de grande importância? Em primeiro lugar, que a introdução de um novo órgão de governo académico, constituído por um escolo da instituição respectiva, a que se adiciona uma representação externa de reconhecido mérito, não veio modificar o patente desinteresse do Estado e das elites políticas em relação ao papel fundamental e ao contributo crítico do ensino superior para o progresso material e moral do país. As crises não podem justificar que se hipoteque o futuro deste modo. Se os melhores, os mais audaces e os mais inovadores partem, que valores, que atitudes e que comportamentos serão partilhados e transmitidos às gerações futuras? Certamente, os de se conformarem, os da continuidade de uma situação de entalados entre os interesses dos outros, aqueles que tiveram sorte. Mas não é a sorte que regula o destino dos povos. O fim da história não aconteceu. Os mercados não democratizaram o mundo. Os totalitarismos estão à nossa vista sob a forma de capitalismo autoritário. De facto, o Conselho Geral permite uma abertura e uma perspectiva mais alargadas da problemática que envolve o ensino superior. Resta saber se o seu esforço é suficiente para encetar a transformação necessária. É preciso trabalhar em conjunto. Na realidade, a visibilidade deste novo órgão é muito reduzida, quer do ponto de vista interno das respectivas instituições, quer do ponto de vista do seu ecossistema. A impressão que colho é de que os Conselhos Gerais são tolerados por serem uma imposição da lei, embora essa lei própria determine um prazo para a sua revisão e que não se cumpre. Por outro lado, a assimilação do Conselho Geral a um colégio eleitoral que designa o reitor faz com que se ocupe um período considerável da sua operação nesse processo. Os Conselhos Gerais são órgãos de governo das instituições do ensino superior. E esse facto devia ter obrigado a uma reestruturação que tivesse garantido a previsão de recursos humanos, materiais, financeiros e de informação para o seu funcionamento. Mas a lei não o previu, não o determinou, deixando os Conselhos Gerais à mercê da boa vontade dos reitores que se vão sucedendo à frente das instituições. Finalmente, a atividade dos Conselhos Gerais precisa de ser avaliada do ponto de vista da sua produção estratégica e intelectual, bem como da sua contribuição para o estímulo do espírito crítico e da cultura académica. Na Universidade de Coimbra está a ser ultimado um exercício de autoavaliação, a publicar no final do corrente ano, para benefício dos futuros membros do Conselho Geral e de outros interessados. Ao longo destes 730 anos foi a Universidade palco de muitas transformações e reformas, e continuará a ser. A vida das instituições é fruto da sua capacidade cognitiva e das mutações que lhes permitem adaptar-se a novas condições. Em sociedade, essas mutações são as novas aprendizagens que elas próprias inventam, assimilam e difundem. Permite-me, assim, terminar com um desafio, o de sermos capazes de criar uma nova polis que articule os saberes e as ocupações, que dê um sentido à vida coletiva, que integre cidade e território, onde, em suma, nos reconheçamos como seres livres e iguais, em direitos e deveres, oportunidades e obrigações. Nada é permanente, tudo se transforma. Estamos sempre de passagem, mas que seja para melhor.